Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Santos Brasil Participações S.A., referente aos resultados do primeiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco o diretor-presidente Antônio Carlos Sepúlveda, o diretor econômico financeiro e de relações com investidores Daniel Pedreira Doria e o diretor comercial Ricardo dos Santos Botelli. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Santos Brasil Participações S.A. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.santosbrasil.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores e senhoras. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que as participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para Santos Brasil Participações S.A., que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da Santos Brasil Participações S.A., projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para Santos Brasil Participações S.A. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Daniel Pedreira Doria, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Daniel, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pela presença, espero que estejam todos bem. Ao meu lado, Antônio Carlos Sepúlveda, diretor-presidente da companhia, Ricardo Botelli, nosso diretor comercial. Vamos aqui falar dos destaques do primeiro trimestre de 2022. Santos Brasil apresentou um primeiro trimestre muito sólido, seu melhor resultado desde o primeiro trimestre de 2013. As nossas expectativas para os primeiros meses do ano se consolidaram, apesar do congestionamento das cadeias logísticas globais. Os próprios volumes movimentados permaneceram fortes ao longo do trimestre. Nesse ponto, não custa lembrar que a base de comparação comporta alguma peculiaridade se considerarmos que o primeiro trimestre de 2021 foi atípico, impulsionado pelas escalas extras operadas e pelos impactos mais acentuados da pandemia em 2020, que acabaram deslocando parte considerável dos volumes da peak season para o quarto trimestre de 2020 e também o primeiro trimestre de 2021. Se expurgássemos o efeito das escalas extras operadas pelo Tecon Santos no primeiro trimestre de 2021, experimentaríamos um crescimento de 1,6% trimestre contra trimestre. A queda de 5,6% registrada no Tecon Santos nesse primeiro trimestre, por exemplo, já era de certa forma esperada. Na nossa visão, isso não significa arrefecimento da demanda. Aliás, notem que a queda de cargas containerizadas no Porto de Santos foi de 6,5%, trimestre contra trimestre. Portanto, a Santos Brasil teve uma redução menos acentuada do que o mercado em geral, fechando o trimestre com 39% de market share. Nos nossos outros terminais, vale destacar a melhora do mix dos veículos movimentados no TEV, com crescimento de 5,7% nas importações e participação superior a 8%
de veículos pesados sobre o volume total operado, de 54.325 veículos. O Tecon Imbituba cresceu 34% o volume de contêineres movimentados, puxado pelo consumo doméstico de mercadorias transportadas via cabotagem. Por outro lado, o Tecon Vila do Conde continua sofrendo com a oferta limitada de contêineres vazios, restringindo o volume de exportação escoado pelo terminal. Com isso, houve queda de 9,8% no Tecon Vila do Conde na comparação com o primeiro trimestre de 2021. Em termos de volume, o grande destaque do primeiro trimestre foi a Santos Brasil Logística, que apresentou um aumento de quase 24% no número de contêineres armazenados no primeiro TRI de 22, em que pese a retração registrada no Porto de Santos. Esse forte crescimento traduz a capacidade de captação da empresa, principalmente de contêineres desembarcados na margem direita do Porto de Santos, e a qualidade do seu nível de serviço. Se de um lado os volumes apresentaram alguma queda, de outro, o resultado financeiro exibiu forte crescimento em todas as suas principais linhas. Esse é o grande destaque do primeiro trimestre, sem dúvida alguma. O principal driver é a recomposição dos preços praticados pela companhia, não apenas nas operações de cais, mas também nas de armazenagem e logística integrada. Temos conseguido aumentar o ticket médio de nossos serviços com uma bem-sucedida estratégia comercial e de pricing, ao mesmo tempo que o mix de carga se mostra equilibrado. Além disso, o dwell time de importação se manteve acima de 12 dias no trimestre, o que mitigou a queda observada no volume e contribuiu positivamente para o resultado das atividades de armazenagem. Com isso, a Santos Brasil apresentou crescimento de 40% na receita líquida ano contra ano, que chegou a 440 milhões de reais no trimestre. Já o EBITDA somou 179 milhões de reais, com sólido crescimento de 69% em relação ao primeiro trimestre de 2021, e margem consolidada de 41%, o que representa um ganho de 7 pontos percentuais na comparação ano contra ano. E também apuramos um lucro líquido de 94,2 milhões de reais, mais de 3 vezes o registrado no mesmo período do ano anterior. Se olharmos somente para o nosso negócio de terminais, o EBITDA alcançou 159 milhões de reais no primeiro trimestre, com margem de 49%, em que pese o Tecon Imbituba ainda ser um detrator. É, de fato, um resultado muito forte, muito sólido. Sobre CAPEX, no primeiro trimestre, os investimentos mais relevantes aconteceram no Tecon Santos e nos terminais de granéis de líquidos no Porto de Itaqui. No primeiro trimestre, no Tecon Santos, a partir de agora, os terminais de Itaqui receberão muitos investimentos também. Por exemplo, Tecon Santos, alocamos cerca de 31 milhões no trimestre e estamos mirando um total próximo a 250 milhões de reais em 2022, que serão destinados à aquisição de novos equipamentos, sistemas de tecnologia e obras civis, que propiciarão aumento de capacidade e ganho de eficiência. Já nos terminais de granéis de líquidos no Porto de Itaqui, devemos investir cerca de 100 milhões de reais em 2022 na aquisição de tanques e na expansão de capacidade dos terminais. Agora que já assinamos os termos de aceitação provisória e permissão do uso dos ativos, torna-se mais clara a perspectiva de iniciar as operações dos 2 terminais Brownfield no segundo semestre desse ano, provavelmente no terceiro trimestre. Estamos largando com 50 mil metros cúbicos de capacidade para movimentação e armazenagem de combustíveis, o que dá 9% da capacidade ofertada no Porto de Itaqui. Mas, na maturidade, chegaremos a 190 mil metros cúbicos e capacity share de 22%, tornando-se um dos maiores provedores de capacidade do porto. A companhia continua com posição de caixa muito confortável, tendo encerrado o trimestre com 1,1 bilhão em disponibilidades e caixa líquido de 708 milhões de reais, o que nos permite perseguir a estratégia de crescimento do nosso portfólio de ativos e também continuar investindo na expansão e na modernização de nossos terminais.
Além disso, como parte da nossa estratégia de alocação de capital, anunciamos há pouco tempo um programa de recompra de ações, que poderá ser executado no intervalo de até 18 meses. Uma mensagem final que considero válida diz respeito à persistência dos gargalos logísticos a nível mundial, agora agravada pelo lockdown na China, o que pressiona o comércio de cargas containerizadas. Sobre o nosso negócio, os efeitos mais imediatos são alguns atrasos nas escalas programadas e de certa queda na consignação média dos navios na rota Brasil-China, mas nada que materialmente altere a nossa perspectiva para o ano de 2022. É um cenário bem diferente daquele que experimentamos em 2020 e mesmo em 2021, quando houve lockdown em diversos países simultaneamente, provocando choques de efeitos mais duradouros nas cadeias produtiva e de suprimento. Agora, esperamos impactos localizados, mais concentrados nos meses de maio e junho, mas com recuperação desse volume nos meses subsequentes, o que, na margem, beneficiará o Tecon Santos, considerando a capacidade do nosso terminal operar com eficiência em cenários de pico, quando essas cargas represadas começarem a chegar justamente no período de maior sazonalidade dos portos brasileiros, especialmente no Porto de Santos. Vimos isso acontecer em alguns períodos de 2021, por exemplo, e novamente estamos bem posicionados para aproveitar essas oportunidades de mercado. Eu chego aqui ao final das considerações iniciais, agradeço a atenção de todos e vamos nos colocar à disposição, juntamente aqui com o Ricardo e o Antônio Carlos Sepúlveda, para responder às perguntas que todos tiverem. Muito obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de Luiz Capserano, Itaú BBA. Pessoal, bom dia. Parabéns pelos resultados, obrigado pelo espaço. A gente tem duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é sobre margens nos terminais portuários. Quando a gente olha o primeiro TRI de 22 contra o último trimestre de 21, a gente vê uma melhora expressiva de margem, a despeito de volumes menores e um mix, falando aqui de cabotagem e contêineres vazios, um pouquinho pior. A única coisa que a gente vê aqui jogando a favor é, de fato, o dwell time, que, como vocês comentaram, subiu muito. A dúvida aqui é o que leva a esse aumento no dwell time, se é algo estrutural implementado por vocês, ou se é algo mais conjuntural, talvez mais relacionado aos gargalos logísticos, ou coisa do tipo. Então, um pouquinho mais de cor sobre o que foi esse aumento de dwell time e se a gente pode esperar que ele continue nesses patamares para frente. A segunda pergunta, com relação aos terminais de líquidos que está aqui, vocês já adiantaram que no run rate esperam ter 190 mil metros cúbicos de capacidade. A dúvida aqui é, nesse run rate, lá na frente, na maturidade, quanto que a gente está falando de EBITDA nominal e quanto tempo a gente deve demorar para chegar nessa maturidade full? São essas as perguntas, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Luiz, bom dia, muito obrigado. Aqui é o Ricardo. Sobre a primeira parte da sua pergunta de margem nos terminais portuários, a despeito do dwell time que você já citou, de fato existe dois assuntos que devem ser ressaltados aqui. Primeiro é o esforço comercial do reajuste das negociações dos contratos vigentes, tanto nos terminais portuários quanto na logística, mas eu vou ficar no terminal portuário, que foi a tua pergunta. Então, basicamente, tem o mix dos tipos de clientes com ticket médio que estão sendo operados no terminal, um grande esforço comercial sobre o reajuste destes contratos que vão vencendo e, obviamente, uma questão relacionada ao mix de carga. Então, eu vou te dar, por exemplo, um exemplo que 25% a mais de carga refrigerada foi transitada em nossos terminais no primeiro trimestre de 22 se comparado a 21. Então, é um tipo de segmento e de serviço que tem um ticket maior
e que a gente acaba trazendo uma margem de contribuição bem acima do que tínhamos de expectativas comparado ao primeiro trimestre de 21. Sobre a questão dos gargalos logísticos, o que nós podemos falar para você é o seguinte: nós temos acompanhado de forma semanal todas as saídas, principalmente dos trades, dos serviços da Ásia para cá. A questão do evento, do lockdown, por exemplo, do porto de Xangai, ele se iniciou no final de março. É um evento portuário pontual e isolado dentro do país, o qual vem se compensando, Luiz, pelos demais portos do continente. Como assim? A carga está sendo desviada para outros portos chineses ou estão utilizando as praças, os buques que estão abertos em terminais asiáticos dentro do continente. Então, o que nós estamos percebendo é que a consignação dos navios tem vindo, como o Daniel falou, um pouco mais baixa, mas não tão mais baixas. As saídas estão acontecendo, as consignações estão vindo em torno de 75% a 85%, o que pode acarretar, como você citou, de ter um gargalo logístico, no atraso da saída de lá e na chegada aqui no Porto de Santos. Mas eu quero reforçar que os investimentos feitos pela companhia de infraestrutura, o nível de serviço com mais de 100 MPH que nós estamos fazendo nesse momento, garante que, porventura, esse gargalo acontecer no segundo semestre, vai trazer extra-loaders e a Santos Brasil vai estar totalmente pronta para acomodar e desfazer essa fila do gargalo logístico que pode ser provocado. Luiz, eu gostaria de acrescentar aqui ao que o Ricardo falou o seguinte: considerando, né, que esse lockdown da China ele deve ser suspenso ao longo do ano, em algum momento, né, o que é que vai acontecer? A gente tem um grande volume de carga represada lá na Ásia, né? E assim, porque os bookings dos navios estão abertos, os armadores não fecharam booking ainda. Então tem uma demanda reprimida muito grande. Então, provavelmente, vai acontecer esse ano o que aconteceu o ano passado, que é uma quantidade muito grande de extra loaders. O ano passado, nós fizemos ordem de grandeza de 70 navios extras, mais de 80 mil containers de movimentos adicionais, containers que não estão no nosso contrato. Então, a nossa expectativa é que isso se repita. A gente continua trabalhando fortemente para adotar o TECOM de capacidade, para que a gente consiga repetir esse ano o que a gente fez no ano passado, que foi absorver toda a fila do porto, né? E aí, esse ano a gente vai ter uma diferença, porque a gente vai ter mais volume com mais preço. Então, a nossa expectativa é, em se abrindo os portos chineses, a gente deve ter um segundo semestre muito forte em cima desses extra loaders que vão acontecer por causa justamente dessa volatilidade na cadeia de suprimentos. Sobre Itaqui, Daniel dando a resposta, nós teremos o seguinte: vamos lembrar que 2 terminais, né, já eram operacionais. Um terminal é Greenfield e passará por fase de obras do zero. Dos 2 terminais, o que nós fizemos foi adquirir os ativos produtivos, os tanques então instalados dos atuais arrendatários. Isso já foi concretizado, tá? Inclusive o CAD já aprovou essa operação, e é por isso a nossa expectativa aqui, bem plausível, de, em algum ponto do terceiro trimestre, iniciar as operações desses 2 terminais. Um terminal tem 32 mil metros cúbicos. Esse é um terminal que, depois da realização dos investimentos, chegará a 62 mil metros cúbicos. O segundo terminal que entra em operação tem 19 mil metros cúbicos e, com os investimentos, chegará a 48 mil metros cúbicos. Na plenitude, os 2 brownfields alcançam aí, então, 110 mil metros cúbicos. Quando? Em 2025. Tá? Os 80 mil metros cúbicos remanescentes virão do Greenfield, né, que ficará pronto
entrará em operação em 2026, final de 2026. Então, eu te diria que em 2026, lá 2027, vai depender do ritmo que nós conseguimos imprimir para a realização dos investimentos, especialmente no Greenfield. Eu te diria que nós devemos ter um EBITDA, apontar para um EBITDA aí de 100 a 120 milhões de reais na maturidade. Vai depender, evidentemente, do preço que será praticado lá na frente. Mas o que nós percebemos que são ativos de muito potencial e muita qualidade num porto muito bem localizado para a recepção de combustível, né, que vai abastecer todo aquele matopi do agronegócio. Então, essa é a nossa perspectiva. Eu queria acrescentar também aqui ao que o Daniel falou, o seguinte: a gente começa com 40 mil metros cúbicos, né? Para dar uma cor aí, você perguntou sobre EBITDA, 40 mil nos dá mais ou menos neutro, nos dá EBITDA mais ou menos neutro, igual a zero. Agora sim, a gente vai subir essa capacidade paulatinamente, né? Os projetos vão ficando prontos, eles não vão ficar todos prontos de uma vez só em 2025 e 2026. A capacidade vai aumentando ao longo dos anos, porque os tanques vão ficando prontos. Então, o que é que acontece? A diferença é muito grande, porque a alavancagem, digamos, do ponto inicial para o ponto final, porque a alavancagem operacional desse business é muito grande. Então, eu acho que a partir de algum momento do ano que vem, a gente já vai começar a enxergar EBITDA positivo, numa ordem de grandeza menor, e aí ele cresce exponencialmente até a maturidade do projeto em 2026, quando a gente, que aí entra, né, numa velocidade de cruzeiro desse tipo de armazenagem, que são margem EBITDA da ordem de grandeza aí de 70% a 80%. Perfeito, pessoal. Muito obrigado pela resposta, bastante completa, deu para entender bem aqui. Nossa próxima pergunta é de Lucas Marchiori, BTG Pactual. Oi, pessoal, bom dia. Duas questões do meu lado também. Deixa eu explorar melhor esse ponto aí dos gargalos de lockdown chineses e vamos dizer, o reflexo na operação do TECOM, né, Daniel? Você falou na tua fala aí que os lead times deveriam trazer uma certa redução de volume para maio e junho, aí, de acordo com o que você colocou na apresentação, né? E a gente sabe que China ainda é ali 30%, 35% do trade do TECOM Santos, né? Mas como vocês colocaram, imagino que isso tenha um impacto muito menor do que foi lá, vamos dizer, no pico das restrições do Covid, né? Então, para a gente tentar quantificar aqui, por exemplo, né, o que deveria ser, ou o que você já tem, por exemplo, nas escalas atrasadas, nos mix de container talvez mais vazios, com caixas mais vazias dessa vez, o que deveria ser o impacto na medição de caixas aqui no mês? 15 a 20 mil caixas mês aqui deveria ser o impacto, ou estou sendo aqui até talvez muito exagerado nessa redução de volume, só para a gente medir aqui a evolução do volume, que seria legal ouvir de vocês. E a segunda dúvida, pessoal, talvez uma discussão um pouco mais estratégica aqui, né? Assim, na última revisão de contrato com a Maersk, né? Então, final de 19, começo de 20, você estava, vamos dizer, com uma visão muito clara de defasagem de preço, né, do TECOM Santos para outros terminais, e isso aí, vamos dizer, trouxe, né, essa revisão de preço que a gente observou ali na negociação de contrato anunciado. Pensando aqui nesse final de ano e pensando talvez aí começo do ano que vem, vocês ainda enxergam uma condição de preço no TECOM Santos ainda defasada aí para outros terminais, ou seja, né, tem espaço ainda para ajuste de tarifa no TECOM Santos, pessoal, pensando no teu principal cliente aqui? São essas questões aqui. Obrigado. Tudo bem, Lucas? Sabe qual é a dificuldade? É que a gente está ficando mal acostumado com os volumes reportados. Assim, vamos pegar abril, tá? Foi o primeiro mês do segundo tri. 104 mil containers. Vamos olhar maio, perdão. Era para a gente estar ultrapassando a barreira de 100 mil containers com tranquilidade. O que é que o lockdown vai fazer? Vai nos tirar aí 5 a 10 mil caixas em
em maio, tá? Onde é que a gente imagina será o pico dessa medida, dessa política restritiva chinesa? Em junho. Podemos perder ali em junho 10 a 15 mil caixas. Eu te diria que é razoável assumir isso. Então, assim, algo localizado. Depois, o que a gente imagina já é a partir de julho, de novo, curva ascendente, e aí vai chegar o pico, que Antônio Carlos e Ricardo falavam aqui há pouco tempo, e você, assim, dado as condições e a visibilidade que nós temos hoje, a gente deve fazer assim, mais de 100, 110 mil caixas em alguns dos meses aí, a partir do terceiro tri. Então, assim, é um volume forte de qualquer maneira, mas claro que haverá aí um impacto mais localizado em junho e alguma coisa assim, sendo sentida aí em maio. Maio, assim, a gente tem uma boa visibilidade, né? Porque as escalas já estão alinhadas e o mês já parte aí para a sua segunda quinzena. Antes de passar aqui a palavra para meus colegas sobre recomposição de preços, olha, o Porto de Santos é um porto, dado, de novo, eu sempre digo isso, né? Dada a qualidade do porto, aquele mercado pujante de importação e de exportação, inclusive também de cabotagem, ele é um porto barato, comparativamente falando. Se você olha peers globais, ainda é mais barato, né? Ainda mais se a gente trazer câmbio para essa conta. Então, eu te diria assim, qualitativamente, e considerando o Tecon Santos, o melhor terminal de contêineres do Brasil com maior nível de serviço e produtividade, ele é barato. Ele é barato. E o mercado possibilita, sim, recomposição de preço, e essa é a nossa expectativa para 2023, tá? Então, assim, qual a magnitude? Bom, evidentemente eu não posso falar aqui a vocês. Não te diria que é na mesma base, porque a base da última renegociação era absolutamente deprimida. Mas eu enxergo muito espaço aqui e abro oportunidade aqui para tanto o Ricardo quanto o Antônio Carlos complementarem a minha resposta. O Daniel cobriu muito bem aí o panorama todo da questão comercial, Lucas. De fato, todos os navios referentes ao mês de maio estão no line-up, com previsão de ETA, que é a chegada em nosso terminal. Então, basicamente, mesmo tendo começado no final de março, a questão relacionada à China, o impacto para a gente, por exemplo, nesse mês corrente, no mês passado, é marginal, é praticamente insensível. Por quê? Você tem um spread de 5 a 7 mil contêineres, isso já se dá pelo rollover dos navios entre os meses de competência, independente de lockdown. Então, no mês de junho, sim, a gente tem uma expectativa de ser um pouquinho mais acentuado, entre 10 e 15, como o Daniel falou, mas já com uma retomada a partir de julho. Só reforçando o que eu disse anteriormente, os bookings dos terminais asiáticos estão abertos. As consignações dos navios então, estão em torno de 80% e 85%, e os navios estão vindo. O gargalo trata-se apenas da saída em atraso lá e da chegada em fila aqui. Então, nós realmente acreditamos que o segundo semestre vai haver um efeito de ressuprimento de estoque, veja no caso das montadoras, com toda essa importação alavancando um efeito assim como foi em 20, só que menos acentuado, com uma recuperação muito mais rápida, porque não tem 3 continentes envolvidos. É um porto específico na Ásia, onde Europa e Estados Unidos continuam trabalhando de forma normal e cumprindo o que pode ser feito para os gargalos. E quanto à questão da condição de preço, reforçando o que Daniel falou, nós temos a análise de peer group, não só aqui como fora do país. Nós sabemos exatamente qual é o posicionamento de eficiência operacional de investimento feito na Santos Brasil, no Porto de Santos, da importância do mesmo como hub dentro do país. Temos ainda este ano 4 armadores que voltarão para a mesa de negociação, dado que tínhamos feito contrato de apenas 1 ano, isso acontecerá de setembro em diante, e estamos continuamente na recomposição do posicionamento do que a Santos Brasil investe e entrega para o mercado da infraestrutura, atrelando isso às nossas renegociações de contrato futura.
Lucas, um pequeno complemento, né? Acho que meus dois colegas aqui foram muito claros e deram a profundidade necessária. Mas, assim, quando o lockdown chinês acabar, ele vai pegar o Brasil desabastecido, né? E isso vai provocar um pico, né, de demanda, principalmente no Porto de Santos. Assim, de uma maneira geral, logística não foca em resiliência, foca em eficiência. Mas a gente tem focado em resiliência. Então, o Tecon Santos está mais do que preparado para absorver os picos de carga que vão chegar e a gente vai ter, sim, um crescimento superior ao crescimento do Porto. E num momento muito bom, onde a gente está com boas margens. Então, assim, a nossa expectativa é que após o lockdown chinês, a gente deve ter assim uma sequência de meses muito assim muito bons no Tecon Santos. Então, essa é a nossa expectativa e tudo depende de quando, né, a China interrompe o fechamento, principalmente o fechamento do Porto de Xangai. Claro, pessoal. Muito obrigado aí pelas respostas. Bom dia a todos. Nossa próxima pergunta, Victor Mizusaki, Bradesco BBI. Oi, bom dia, parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, comentou a questão de Itaqui, né? Que já saiu a aprovação do CAD e vocês fizeram um closing da operação. Se puder dar um pouco mais de detalhe, quais foram os termos finais da conclusão e se a gente deve enxergar essa saída de caixa agora no segundo. Segunda pergunta, olhando um pouco a questão da despesa corporativa, né? A gente tem visto um aumento nos últimos trimestres, um pouco mais forte, um pouco essa linha de despesa. Obrigado. Tudo bem, Vitor? Vamos lá. Itaqui é o seguinte, o CAPEX em Itaqui, tá, em 2022, vai ser aí na base de 100 milhões, um pouquinho mais do que isso, mas 100 milhões. Na aquisição dos tanques de dois dos 3 terminais, a gente vai aplicar aí cerca de 50 milhões de reais, tá? Então, essa é a quebra. Isso nos permitirá antecipar em 3 anos a operação desses terminais. Então, eu acho que foi assim, um bom gol. Sobre o corporativo, de fato, as despesas cresceram. E elas cresceram pelo seguinte, porque nós reforçamos diversas áreas da estrutura corporativa da Santos Brasil. Áreas como M&A, áreas como excelência de gestão, comunicação e sustentabilidade, né, em toda essa agenda estratégica nossa de ESG. Criamos uma diretoria nova, que é justamente a diretoria que vai liderar o projeto da Santos Brasil Líquidos. E nosso projeto não é ficar restrito, evidentemente, a Itaqui, é ir além desses 190 mil metros cúbicos. Então, isso explica uma parcela importante do aumento de despesas no corporativo. Fora isso, há despesas também atreladas aí, maiores com consultorias e assessorias. E por quê? Porque o momento da companhia hoje pede isso. A gente tem olhado assim, trocentos, uma infinidade de projetos de M&A, de participação em leilões. Vocês sabem bem disso, né? Inclusive projetos grandes, estruturantes, e isso exige investimento, né, da parte da Santos Brasil na análise dessas oportunidades. Daniel, se eu puder só um esclarecimento aqui, você falou dos 100 milhões para Itaqui, esses 100 milhões já tem os 50 milhões? Então.
sim, os 50 milhões é parte dos 100. Poder só comentar essa questão do corporativo, se a gente pensar o que seria recorrente, né? Como você falou, tem uma parte que de repente relacionada a líquidos, então seria uma outra unidade de negócio que de repente você poderia até tirar, né, de dentro do corporativo. Tem muita despesa relacionada a novos projetos. Se a gente pensar no que seria recorrente, esse aumento seria significativamente menor, né? Oi, Vitor. Deve sim ter uma redução, mas lembremos que essas assim, diversas áreas, M&A, uma delas, excelência de gestão, por exemplo, uma outra, as duas que eu acabei mencionando aqui mais cedo, elas vêm para ficar. A gente acha que esse processo de, por exemplo, pegar a M&A aqui, que a gente tem até reforçado o time para executar o nosso plano de crescimento. Isso é um going, né? Assim, quer dizer, tem picos, etc., mas é um negócio de 1, 2, 3, é um negócio de um par de anos, assim, isso vem para ficar, entendeu? Mas haverá sim uma redução, sem dúvida alguma, até porque esses, enfim, leilões aí, etc., que puxam mais despesas com consultorias, assessorias e legal, tendem em algum momento não acontecer mais, né? Nós temos ainda alguns leilões assim que nós estamos olhando muito de perto, né? E eu acredito que assim o ano de 2023 vai ser muito parecido com o ano de 2022, tá? A gente tem leilão da Santos Port Authority, tem muita coisa que a gente está acompanhando. E assim, isso é uma antecipação, né? Eu gostaria de lembrar que digamos assim, o nosso esforço é para aumentar o portfólio da companhia. Então, a gente esse aumento de gasto em SG&A é inevitável, a gente precisa disso, senão a gente não alcança o objetivo da gente. A ideia é aumentar, sim, muito a geração de caixa da companhia. É isso que a gente está buscando no longo prazo. Então, assim, eventualmente pode acontecer algum descasamento, isso impacta maior na margem, mas no longo prazo a gente está muito confiante que o resultado vai ser positivo. Acho que esse ponto é o ponto importante. A gente está tendo também um pouco, assim, houve também um aumento muito grande de preço por inflação, a gente tem, assim, também um investimento muito grande em capacidade no Tecon Santos, principalmente, quando a gente compara com o ano anterior, e manutenção de nível de serviço para momentos de pico, né? Então, assim, todo esse aumento de custo que a gente teve no trimestre, ele foi, o que não foi lógico, né? O que não veio por inflação, como óleo diesel, por exemplo, que subiu 40% de um ano para o outro, foi medido, calculado, e a gente tem certeza que no segundo semestre vai gerar muito caixa para a companhia. Obrigado. Nossa próxima pergunta, Guilherme Mendes, JP Morgan. Oi, Antônio Carlos, Daniel, Ricardo, bom dia. Obrigado pela pergunta. São dois follow-ups rápidos, na verdade. A primeira em questão da margem EBITDA, né? Vocês comentaram já bastante sobre volume, preço, a dinâmica de custos e despesas. Mas só pensando se esse nível de 40% mais aí, né, de margem EBITDA ele faz sentido para o resto do ano, ou na média do ano, né? Pensando que talvez o segundo tri seja um pouco mais impactado negativamente no volume. E a segunda pergunta, no business de logística, né? A gente viu uma performance forte aí no primeiro trimestre, só para entender se isso é um novo patamar aí do segmento. Obrigado. Ô, Guilherme, Daniel, sim, essa margem no patamar de 40%, essa margem consolidada no patamar de 40%, é uma margem que a gente entende absolutamente razoável, e a sua manutenção, assim, absolutamente plausível, tá? Na verdade, essa margem deve se expandir. Essa é a nossa expectativa. E por que ela deve se expandir? Porque vem mais volume, esse mix de carga continua bom e vem preço.
e os preços não estão subindo apenas nas operações de cais. A operação de cais hoje responde por 45% da receita líquida da companhia, mas estão subindo também nas operações de logística e nas operações de armazenagem. Então, assim, nós continuamos confiantes no aumento de preço dos serviços praticados pela companhia, e isso terá uma contribuição positiva para as margens que a companhia apresenta, tá? Sobre logística, eu passaria aqui ao Ricardo Buteri para ele dar um pouco mais de cor à resposta. Guilherme, obrigado pela pergunta sobre a logística. Vale reforçar que a estratégia da companhia passa efetivamente por uma venda de logística integrada. Então, nós fizemos um investimento no ano de 21 no Business Intelligence da empresa, com o Data Lake que a gente possuía, para que a gente pudesse ter um mapeamento por segmento, por CNPJ, de todas as necessidades de 8 mil CNPJs ativos que começam a relação com a Santos Brasil no terminal portuário. E o que nós temos feito é pegar essa relação na zona primária e estender. Colocamos agora a remoção do porto. Essa remoção pode ser para uma zona secundária, que nós temos ativos tanto na margem direita ou na esquerda, pode ser para um CD, onde hoje nós temos 2 CDs, estamos expandindo a capacidade em mais 30 mil posições pallets, dado 2 bids de clientes multinacionais que possuímos aqui, que acabamos de vencer no mês de março. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos seguindo a estratégia da companhia da venda da logística integrada. Isso passa por terminais, transporte, centro de distribuição, armazéns alfandegados e logística in-house. Então, essa questão da logística não é um modismo, não é um casuísmo, ela vai permanecer. A captação do volume que a gente fez no primeiro trimestre demonstra o que nós estamos absorvendo e, de forma aguerrida, comercialmente falando, negociando com que esses volumes da margem direita venham para as nossas áreas secundárias. Então, esta é a estratégia da Santos Brasil na logística integrada. Os ativos são nossos e todos os contratos estão sendo negociados dessa forma. Nossa próxima pergunta, Lucas Barbosa, Santander. Oi, bom dia, Antônio Carlos, Daniel, Ricardo. Obrigado por pegarem minha pergunta e parabéns pelos resultados. Tenho 2 pontos. Vou começar com a primeira pergunta, depois de vocês responderem eu faço a segunda. A primeira pergunta é sobre a questão da demanda reprimida, né? Para os navios a mais que devem atracar no terceiro TRI, como deve funcionar a precificação? É preço spot ou a mesma tabela de preços dos contratos com os armadores? Obrigado. Lucas, obrigado pela pergunta. A demanda reprimida existe, esses navios vão chegar, porém, independente do armador ter um serviço regular ou não conosco, nós temos contrato com todos os armadores que utilizam o Porto de Santos. Então, não há uma cobrança spot, é respeitado o contrato que eles têm em serviços já usuais conosco para aquelas caixas, aqueles contêineres que eles trazem em serviços que a gente chama de extra loaders. Então, vai ser mantidos os valores já contratados entre esses armadores e a Santos Brasil, assim como nós fizemos em 2021. Super claro, muito obrigado. Se me permitirem uma segunda pergunta, é o seguinte, né, para o mercado automotivo, a gente tem discutido com a indústria, né, o ramp-up da produção de autos no segundo semestre desse ano ou no começo do ano que vem. Eu só queria entender o quanto relevante isso pode ser para vocês, dado que vocês atendem a importação de autopeças indo para o ABC e para o interior de São Paulo. No caso do automotivo, nós temos um segundo trimestre agora com uma previsão extremamente elevada pelo que já foi produzido. Então, nós estamos fazendo em torno de 20 a 22 mil veículos por mês no nosso terminal de exportação de veículos. Se por um lado a importação deu uma desaquecida de partes e peças, por outro lado a exportação de produtos já manufaturados tem produzido um volume extremamente intenso para nós no TEV. A perspectiva das montadoras que nós temos agora é que isso vai continuar, nós vamos ter um segundo trimestre muito forte nesse sentido.
Super claro. E no Tecon a dinâmica também pode seguir de alguma forma, né? Esse ramp-up de produção, né? Tecon Santos. Importação de contêiner. No Tecon Santos, a importação e esse efeito de ressuprimento que a gente espera dessa demanda reprimida vai vir já a partir do segundo semestre, repondo todos os estoques que as montadoras estão precisando. Então, essa é a nossa visão. Vai haver um incremento de importação e dentro desse segmento de importação que cresce, obviamente, os automotivos vão estar lá com todas as partes, peças e componentes necessários. Lucas, a gente já nota nas fábricas desabastecimento, né? Recentemente se falou na Volkswagen das férias coletivas. Então, não é férias coletivas por falta de demanda, é férias coletivas por falta de oferta, por falta de peça. Falta farol e não tem como entregar o veículo, né? Então, é isso que eu falei no começo para vocês, que está se criando um momento de desabastecimento, mas a demanda está aí, né? E, assim, considerando que o lockdown acaba, né? Em algum momento os postos devem voltar a funcionar, a gente seguramente deve ter um segundo semestre muito aquecido. E automotivo e químico são os principais produtos, assim, no caso das importações que a gente recebe da China e da Europa. Super claro, muito obrigado pelas respostas e bom dia. Lembrando que para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar a sua pergunta da fila, digitem *2. Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Daniel para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Meus caros e caras, super obrigado pela participação. Espero revê-los no call de resultado do segundo trimestre de 2022. Um bom trabalho e um forte abraço. A teleconferência da Santos Brasil Participações S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.